Fala, minha gente, graça e paz em Cristo Jesus. Os senhores viram o que aconteceu ontem no debate entre Pablo Marçal e o Datena. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Foi algo que aconteceu assim, extremamente polêmico, né? E que gera em nós um total repúdio, né? Porque nenhum tipo de agressão física deve ser aprovado. E é interessante, né, que um dia após outro, isso aconteceu ontem, a gente percebe como tem pessoas que ainda tentam usar argumentos para defender o que é uma agressão física. Não tem justificativa, né? Você sair de um debate, você sair de uma troca, seja até de ofensas verbais, para realmente aos fatos, uma agressão física, isso muda totalmente o sentido do diálogo, né? Já não é nem mais diálogo, já parte agora para a justiça, né? A forma como as coisas foram acontecendo. E a gente percebe como há uma necessidade, não só em Datena, Pablo Marçal e outras pessoas, como há uma necessidade de nós termos o domínio próprio, né? Domínio próprio é um fruto do Espírito que todos nós cristãos devemos buscarmos, né? Eu sempre digo que a gente não consegue prever a maneira como a pessoa ela vai agir conosco. Às vezes a atitude não vai ser uma atitude boa, às vezes a atitude vai ser uma atitude um pouco rude, grotesca, ofensiva. A gente não tem o poder de filtrar o que as pessoas vão falar ao nosso respeito, mas nós temos o poder de dominar o nosso coração. É por isso que a Bíblia fala assim, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai. Então a gente não tem o poder de prever o que as pessoas vão falar ou vão dizer a nosso respeito, mas a gente tem o poder de controlar as nossas decisões, as nossas atitudes. É uma importância muito grande nesses dias de nós procurarmos termos domínio próprio. Ontem, eu te perdoei, agora não perdoo. Candidato Marçal, 30 segundos para a sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena. Não. Nossos comerciais, por favor. Minha sogra morreu, seu pai de tio, sua madeirada. Minha sogra morreu, já dessa fundação. Você me mandou o WhatsApp, né? A gente viu ali as emoções se aflorando, crescendo cada vez mais e fazendo gerar esse tipo de agressão física. Da mesma forma na vida, às vezes nós estamos tão pressionados com determinados problemas que nós queremos reagir dessa maneira, né? E quando você não calcula o tipo de colheita que você vai ter com a sua atitude, você acaba recebendo o pior para a sua vida. Por isso a importância de você ter domínio próprio, de você controlar o seu emocional. Às vezes você está debaixo de uma pressão tão grande, né, que você acaba sendo influenciado pela pressão da vida, ao invés de você dominar o teu coração. A Bíblia diz assim: de tudo que você deve guardar,
guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Provérbios fala algo interessante. Salomão, que é um dos homens mais sábios da Bíblia, ele falou que da língua tem o poder da vida e tem o poder da morte. A língua só vai proferir aquilo que está dentro do coração, e a Bíblia já dizia que o que contamina não é o que entra, ou seja, não é o que recebemos, não é o que vem à nossa vida, mas aquilo que sai do nosso coração, né? O que contamina não é o que entra, mas aquilo que sai, né? Então é sempre a maneira como nós vamos reagir a uma afronta, a uma calúnia, a uma pressão, a uma ofensa. É sempre a maneira como nós reagimos que vai gerar esse tipo de colheita terrível para a nossa vida. Então, uma importância muito grande de nós termos domínio próprio no meio da pressão da vida. Às vezes você vai passar diante de pessoas que vão te afrontar, vão te caluniar, vão falar mentiras sobre você, vão inventar um monte de coisa, e você precisa ter domínio próprio para saber como agir. Às vezes você pode até tentar dar uma resposta plausível, coerente, mas dependendo da forma como você coloca, você acaba perdendo ali qualquer tipo de justificativa e qualquer tipo de sobriedade, dependendo das atitudes que você vai tomar. Então, muitas das vezes é bom você ter controle, você ter domínio próprio, dominar as suas emoções, para que circunstâncias como essa não possam ter o domínio e o controle sobre a sua vida. Foi realmente um debate de muitas ofensas, né? Na verdade, você para ver esse tipo de coisa, só ofensa, né? Passou-se o tempo das pessoas realmente entrarem de forma pública para querer discutir ideias, né? Para querer realmente colocar propostas, para querer realmente respeitar a população, o cidadão, e falar de algo que seja pertinente e importante para toda a sociedade. E na verdade hoje é troca de ofensa, é um tocando no erro do outro, é um tentando ferir o outro para tentar sobressair sobre os erros do outro, tentando ferir, machucar. E a verdade é que toda ação tem uma reação, e isso aconteceu, gerou essa vergonha nacional, gerou um escândalo nacional, e além de tudo isso, né, nós percebemos a falta de domínio próprio e a importância de nós termos também inteligência emocional para lidarmos diante de certas dificuldades, tá certo? Então não é um vídeo com a intenção de defender nem Datena nem Pablo Marçal, porque na minha concepção os dois têm parcela de culpas, ainda que a agressão física ela seja uma parcela de culpa maior, e não há justificativa para esse tipo de agressão, ainda que corresponda à justiça e vai passar por todas as consequências, mas também os dois erraram, porque quem tem acompanhado tem visto às vezes a troca de ofensa que tem acontecido nesse tipo de coisa, e a importância de nós termos domínio próprio no meio da pressão. Essa é a minha intenção, de liberar essa palavra para a sua vida, de você entender que na vida você vai passar por pressões também, e que você precisa ter controle emocional, porque às vezes você pode até estar numa razão, às vezes você pode até estar se justificando ou se impondo numa razão, mas dependendo das suas decisões você acaba se tornando o errado, né? E a importância da gente ter domínio próprio para que a gente também não tenha uma colheita terrível para a nossa vida, e também ter cuidado com as palavras, porque tudo que a gente planta a gente vai colher também nessa vida, né? A gente colhe a história que a nossa língua conta. Por isso a importância de nós aprendermos com os acertos e com os erros dos outros. Quem está certo, quem está errado. Na minha concepção, eu acho que todos nós devemos procurar domínio próprio diante disso e ter coerência no meio de uma situação como essa, que quem é que sai ganhando? Todo mundo sai perdendo, só gera escândalo, só gera vergonha, só gera difamação, destruição, e nesse tipo de conversa só alfinetando, ferindo, machucando, ofendendo, isso acaba não agregando. Então a gente deve fazer, nós como os cristãos, fazermos primeiro o nosso papel que a Bíblia fala, orar pelas autoridades, orar pelos que já estão na função de autoridade. No segundo ponto, a gente agir também como cidadão, mas de acordo com os nossos
princípios, de acordo com os nossos valores. Aí você coloca na balança e vê o que realmente vale a pena levar para a sua vida. Quanto a mim, eu vou continuar orando, intercedendo para que Deus ele venha fazer o melhor para o Brasil, né? E também dar sabedoria para que as pessoas votem o certo. Quantas das vezes eu vi pessoas assumindo o partido, dizendo ele é o melhor, vota nele, representa os meus valores, e lá na frente a pessoa se vende, se corrompe, entra para esse sistema, essa máquina suja, essa máquina bruta, né? E o meu papel como cristão é orar para que Deus continue de alguma forma direcionando para que o melhor aconteça para a nossa nação, para o nosso estado, né? Especificamente isso aconteceu dentro de um debate em São Paulo. Então a nossa oração também é para que Deus envie pessoas que possam governar aquela região com sabedoria e com justiça, para que mais uma vez o cidadão de bem não sofra e não passe aí a colher toda essa desgraça que está sendo gerada, tá certo? Deus te abençoe. Até amanhã. Continua vendo os vídeos, os devocionais. Um vídeo um pouco diferente, mas também para de alguma forma abençoar e ser instrumento para a sua vida. Um abraço, fica na paz.